Este audiolivro foi produzido artificialmente mediante conversão de texto em voz. Tal processo é de fundamental importância aos que possuem alguma limitação à leitura, tais como os deficientes visuais, os idosos, os dislésicos, entre outros. Alertamos que, por se tratar de produção não natural da voz humana, o áudio pode apresentar incorreções fônicas e outras falhas decorrentes da própria ortografia, como no caso das abreviações, pontuações e palavras estrangeiras. A vida mística de Francisco e Jacinta de Fátima. Lúcia, Jacinta e Francisco eram, antes de 1916, crianças católicas do vilarejo de Aljustel, na diocese de Leiria, Portugal. Brincavam como todas as crianças, gostavam de jogos e de dançar animados, enquanto pastoreavam as ovelhas da família. Viviam um catolicismo verdadeiro, porém, como muitas crianças, limitavam-se ao mínimo necessário. Lúcia conta que às vezes, para que o terço passasse mais depressa, em vez de rezar as orações completas, limitavam-se a dizer: Pai Nosso, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Ora, para que estas alminhas, inocentes e comuns, pudessem ter a honra de ver Nossa Senhora, um anjo lhes aparecerá por 3 vezes, fazendo dessas crianças verdadeiras almas de oração. Vamos acompanhar a transformação. Estamos em 1916. Na primavera deste ano. Março ou abril. Lúcia, Jacinta e Francisco estavam na loca do Cabeço pastoreando as ovelhas quando viram um ser luminoso vindo em sua direção. Ele tinha os traços de um rapaz de 14 a 15 anos. O anjo lhes disse: Não tenham medo. Rezem comigo. E num gesto de grande familiaridade e simplicidade, pôs-se ao lado das crianças e, prostrando-se com o rosto por terra, disse esta oração: Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e vos não amam. Orai assim: os corações de Jesus e Maria estão atentos à voz das vossas súplicas. Segunda memória. E o anjo desapareceu. Esta primeira aparição do anjo foi como uma aproximação do sobrenatural na vida das crianças. Servirá para familiarizá-las com os seres e os costumes do céu, a adoração, os atos de fé, esperança e caridade, a reparação e o nome de Deus, deste Deus atento às suas súplicas. A própria Lúcia, na quarta memória, dirá que, levados por um movimento sobrenatural, imitamo-lo e repetimos as palavras que ouvimos pronunciar. Nossos pastorinhos, doravante alunos do céu, sentirão imediatamente o peso da presença da vida sobrenatural. Passarão vários dias num estado de abatimento físico, de recolhimento, de um silêncio difícil de ser rompido e principalmente de paz interior. Acontece, porém,
ainda depois de passado, ficar a vontade tão embebida e o entendimento tão absorto, que assim permanecem o dia todo e até vários dias. Quando volta a si, está com tão imensos lucros e tem então poucas coisas da terra que todas lhe parecem cisco em comparação do que viu. Daí em diante vive muito penada, e tudo o que lhe costumava causar prazer não lhe infunde a menor consolação. Santa Teresa de Ávila, Castelo Interior, Sextas Moradas, capítulo 4 e 5. Tinham dificuldade de brincar, de falar e até mesmo de se mover. Daí em diante eles passaram várias horas em oração, prostrados como amigo do céu, repetindo: Meu Deus, eu creio, adoro, espero e vos amo. Só muitos dias depois que este estado de alma diminuirá pouco a pouco. Eis como nos conta Lúcia, na quarta memória. A atmosfera do sobrenatural, que nos envolveu era tão intensa que quase não nos dávamos conta da própria existência, por um grande espaço de tempo, permanecendo na posição em que nos tinha deixado, repetindo sempre a mesma oração. A presença de Deus sentia-se tão intensa e íntima, que nem mesmo entre nós nos atrevíamos a falar. No dia seguinte, sentíamos o espírito ainda envolvido por essa atmosfera, que só muito lentamente foi desaparecendo. Nesta aparição, nenhum pensou em falar, nem em recomendar segredo. Ela se impôs. Era tão íntima, que não era fácil pronunciar sobre ela a menor palavra. Fez-nos talvez também maior impressão por ser a primeira assim manifesta. A segunda aparição foi no verão deste mesmo ano. Julho ou agosto. Será a segunda lição de vida sobrenatural, centrada sobre o espírito de sacrifício. Após lhes dizer para rezar muito, o anjo acrescenta: Os corações santíssimos de Jesus e Maria têm sobre vós desígnios do misericórdia. E acrescenta: Oferecei constantemente ao Altíssimo orações e sacrifícios. Como nos havemos de sacrificar? Pergunta Lúcia. De tudo o que puderes oferecer a Deus sacrifício em ato de reparação pelos pecados com que lhe é ofendido, e suplicar pela conversão dos pecadores. Atraí, assim, sobre a vossa pátria a paz. Sobretudo aceitai e suportai com submissão o sofrimento que o Senhor vos enviar. Segunda memória. Eis, então, que Deus pede a Lúcia e seus companheiros muito mais do que na primeira vez. É normal que eles tenham perguntado ao anjo como se sacrificar. Para crianças daquela idade a palavra sacrifício tem um sentido limitado, infantil. Deus queria que eles fossem além. Por isso o anjo lhes ensina a se sacrificar, e traz para eles algumas noções até então ignoradas: ato de reparação pelos pecados, súplica pela conversão dos pecadores, aceitação das cruzes que Deus nos envia. Que impressão causou esta nova lição do anjo em suas almas? Lúcia nos conta.
Estas palavras do anjo gravaram-se em nosso espírito, como uma luz que nos fazia compreender quem era Deus, como nos amava e queria ser amado, o valor do sacrifício, e como ele lhe era agradável, como, por atenção a ele, convertia os pecadores. Por isso, desde esse momento começamos a oferecer ao Senhor tudo o que nos mortificava, mas sem discorrermos a procurar outras mortificações ou penitências, exceto a de passarmos horas seguidas prostrados por terra, repetindo a oração que o anjo nos tinha ensinado. Quarta memória. Vemos neste texto a origem da grande mortificação das 3 crianças. Ela não nasceu de uma vontade mórbida qualquer, de um fanatismo fabricado pela imaginação. Ela não lhes foi inspirada por nenhum sacerdote exagerado. A luz divina que invadiu suas almas as levou com mansidão e naturalidade a um conhecimento tal da vida divina, do olhar de Deus sobre nós, que eles não conseguiriam mais viver sem este espírito e prática do sacrifício reparador. É de se notar que os efeitos da primeira aparição limitam-se a um estado de alma por certa presença do sobrenatural. Nesta, trata-se de um verdadeiro conhecimento de Deus e de seu relacionamento com suas almas. Por aí se vê que é impossível proceder da imaginação. Também não pode ser obra do demônio, pois não tem ele poder para apresentar coisas que tanto operação e paz e sossego e aproveitamento produzem na alma. Especialmente 3 são os frutos que deixem subir do grau. Primeiro, conhecimento da grandeza de Deus, a qual se nos dá a entender na medida das luzes maiores que temos sobre ele. Segundo, conhecimento próprio e humildade, ao ver como criatura tão baixa em comparação do Criador de tantas grandezas, ousou ofendê-lo, até mesmo não sabe como se atreve a pôr neles olhos. Terceiro, baixo apreço de todas as coisas da terra, com exceção das que lhe podem ser úteis para serviço de tão grande Deus. Santa Teresa de Ávila, Castelo Interior, Sextas Moradas, capítulo 5. A terceira aparição do anjo levará a formação espiritual das crianças a um ponto altíssimo, onde a própria comunhão eucarística marcará a caridade que Deus lhes comunica. Estavam eles numa gruta de difícil acesso, para rezar escondidos. Estavam assim, prostrados, repetindo a oração do anjo: meu Deus, eu creio, adoro, etc. Não sei quantas vezes tínhamos repetido esta oração, quando vemos que sobre nós brilha uma luz desconhecida. Erguemo-nos para ver o que se passava, e vemos o anjo, tendo na mão esquerda um cálice, sobre o qual está suspensa uma hóstia, da qual caem algumas gotas de sangue dentro do cálice. O anjo deixa suspenso no ar o cálice, ajoelha junto de nós e faz-nos repetir 3 vezes: Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que ele mesmo é ofendido.
e pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do Coração Imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Depois levanta-se, toma em suas mãos o cálice e a hóstia. Dá-me a sagrada hóstia a mim. E o sangue do cálice dividiu pela Jacinta e o Francisco, dizendo ao mesmo tempo: tomai e bebei o corpo e o sangue de Jesus Cristo, horrivelmente ultrajado pelos homens ingratos. Reparai os seus crimes e consolai o vosso Deus. E prostrando-se de novo em terra, repetiu conosco outras 3 vezes a mesma oração e desapareceu. Nós permanecemos na mesma atitude, repetindo sempre as mesmas palavras, e quando nos erguemos vimos que era noite, e por isso horas de virmos para casa. Segunda memória. Na quarta memória, Lúcia dá detalhes sobre as consequências desta última aparição do anjo. A força da presença de Deus era tão intensa que nos absorvia e aniquilava quase por completo. Parecia privar-nos até do uso dos sentidos corporais por um grande espaço de tempo. Nesses dias, fazíamos as ações materiais como que levados por esse mesmo ser sobrenatural que a isso nos impelia. A paz e felicidade que sentíamos era grande, mas só íntima, completamente concentrada a alma em Deus. O abatimento físico que nos prostrava também era grande. Um pouco antes ela escrevia: na terceira aparição a presença do sobrenatural foi ainda muitíssimo mais intensa. Por vários dias nem mesmo Francisco se atrevia a falar. Depois dizia: gosto muito de ver o anjo, mas o pior é que depois não somos capazes de nada. Eu nem andar podia. Não sei o que tinha. Era tanto abatimento espiritual e corporal, era tal o êxtase dessas crianças, que nem viram a noite chegar. Apesar de tudo, foi ele, Francisco, que se deu conta das proximidades da noite. Foi quem disso nos advertiu e quem pensou em conduzir o rebanho para casa. Procurei citar toda a passagem das memórias de Lúcia devido ao seu caráter eminentemente sobrenatural. É muito difícil ler estas palavras e dizer que tudo foi invenção. Os detalhes de vida espiritual são muito fortes. Já estavam as crianças levadas espiritualmente à oração constante e mortificada. O anjo lhes ensina uma oração nova, onde destacamos a adoração à Santíssima Trindade, o oferecimento de Jesus na Sagrada Hóstia como reparação, o Imaculado Coração de Maria, medianeira de todas as graças, participando dos méritos do Sagrado Coração. Lúcia conta que recebeu uma verdadeira hóstia. Jacinta recebe o preciosíssimo sangue sabendo que é a comunhão. Já Francisco não percebe de imediato que está comungando. Só passados alguns dias, quando conseguem falar novamente, é que o menino pergunta: o anjo, a ti deu-te a sagrada comunhão, mas a mim e a Jacinta,
que foi o que ele nos deu. Foi também a Sagrada Comunhão, respondeu a Jacinta numa alegria indizível. Não vês que era o sangue que caía da hóstia? E Francisco diz então estas palavras, que são a prova da veracidade das graças com as quais Deus enchia estas almas infantis. Eu sentia que Deus estava em mim, mas não sabia como era. E prostrando-se por terra, permaneceu por largo tempo, com sua irmã, repetindo a oração do anjo, Santíssima Trindade, etc. Aqui se lhe comunicam todas três pessoas, e lhe falam, e lhe dão a compreender aquelas palavras do Senhor no Evangelho, quando disse que viria ele com o Pai e o Espírito Santo a morarem na alma que o ama e guarda os seus mandamentos. E cada dia se admira mais esta alma, porque lhe parece que as pessoas divinas nunca mais se apartaram dela. Antes, notoriamente vê que, do modo sobredito, as tem em seu interior, no mais íntimo, num abismo muito fundo, e não sabe dizer como é, porque não tem letras, mas sente-se esta divina companhia. Santa Teresa de Ávila, Castelo Interior, Sétimas Moradas, capítulo 1. É no exemplo vivo desta criança que aprendemos o que muitos espirituais nos ensinam com palavras humanas e que nos torna difícil a compreensão do que seja Santa Comunhão. Que extraordinária ação de graças fazem estas crianças, dias depois de receberem a comunhão, milagrosamente, das mãos de um anjo, elevadas a um júbilo sobrenatural ao compreenderem que era Jesus escondido que os visitara. A lição estava dada, a formação espiritual alcançar um grau em que já era possível que elas entendessem profundamente as graças que a Mãe do Céu viria lhes dar. A história da vida de oração, da vida interior deles, apenas começava. E se foi com razão que disseram que o grande milagre de Lourdes foi a alma de Santa Bernadette, podemos dizer o mesmo destas três crianças, ou pelo menos das duas menores, vista que Lúcia ainda vive. As aparições de Nossa Senhora. Chegamos ao dia 13 de maio de 1917. Comecemos pela descrição que Lúcia nos faz na sua quarta memória. Transcrevo-a toda para os que nunca a leram. As crianças viram um reflexo de luz no céu, como um relâmpago, e com medo de uma chuva, vão tocando as ovelhas em direção à casa, quando vê um segundo clarão e, logo depois, uma senhora sobre uma carrasqueira vestida de branco, mais brilhante que o sol, espargindo luz mais clara e intensa que um copo de cristal cheio d'água cristalina, atravessado pelos raios do sol mais ardente. Estávamos tão perto que ficávamos dentro da luz que a cercava ou que ela espargia. Talvez a 1,5 metros de distância, mais ou menos. Esta proximidade com a luz que dela saía tem sua importância pelo que virá. Não tenhas medo. Eu não vos faço mal. De onde é vossa mercê? Perguntei. Sou do céu. E o que é que você mercê me quer?
Vim para vos pedir que venhais aqui 6 meses seguidos, no dia 13, a esta mesma hora. Depois vos direi quem sou e o que quero. Depois voltarei ainda que uma 7ª vez. E eu também vou para o céu? Sim, vais. E a Jacinta? Também. E o Francisco? Também, mas tem que rezar muitos terços. Depois desta introdução, que segue com perguntas sobre as amigas de Lúcia já falecidas, Nossa Senhora dirá o que realmente quer das crianças, dizendo coisas parecidas com as palavras do anjo, já conhecidas dos 3. Não vemos aqui Nossa Senhora ensinando-os a rezar ou as crianças perguntando do que se trata. Tudo é claro e rápido. Quereis oferecer-vos a Deus para suportar todos os sofrimentos que Ele quiser enviar-vos, em ato de reparação pelos pecados com que Ele é ofendido, e de súplica pela conversão dos pecadores? Sim, queremos. Ide, pois, ter muito que sofrer, mas a graça de Deus será o vosso conforto. Dentro do nosso estudo das graças místicas das 3 crianças, temos os seguintes elementos nesta primeira aparição. Elas se encontram dentro da luz que emana da Virgem. Nossa Senhora lhes pede sofrimentos e eles aceitam já sabendo do que se trata. Ela confirma que sofrerão muito e terão o socorro especial da graça de Deus. O que segue é a consequência disso. Foi ao pronunciar as últimas palavras que abriu pela primeira vez as mãos, comunicando-nos uma luz tão intensa, como que reflexo que delas expedia, que nos penetrava no peito e no mais íntimo da alma, fazendo-nos ver a nós mesmos em Deus, que era essa luz, mais claramente que nos vemos no melhor dos espelhos. Estando dentro da luz que emana de Nossa Senhora, elas veem, das palmas das mãos da Senhora, brotar mais luz ainda. E essa nova luz penetra no íntimo de suas almas, dando-lhes um conhecimento que uma simples criança não poderia ter, conhecimento de si mesmos em Deus, que era aquela luz. Ora, isso é o que acontecerá conosco no céu. Durante alguns instantes, que não foram demorados, mas também não foram muito rápido, elas estiveram no céu. O que mais impressiona é que elas não tenham morrido de amor, passando do êxtase para a glória. O fato é que a terra, naquele momento, desapareceu para eles. Então, por um impulso íntimo, também comunicado, caímos de joelhos e repetimos intimamente: ó Santíssima Trindade, eu vos adoro. Meu Deus, eu vos amo no Santíssimo Sacramento. Passados os primeiros momentos, Nossa Senhora acrescentou: rezem o terço todos os dias, para alcançarem a paz para o mundo e o fim da guerra. Nossa Senhora não repetiu para eles a oração. Ela brota da iluminação em que estão mergulhados. A Santíssima Trindade já era deles conhecida pela oração do anjo, assim como o amor por Jesus escondido no Santíssimo Sacramento. Ambos lhes foram comunicados na terceira aparição do anjo, quando as crianças comungam de suas mãos.
É preciso compreender que o que há de mais rico e elevado nesta aparição de Nossa Senhora está escondido no coração das crianças. Omnis Gloriae Filiae Regis Habitus, toda a glória da filha do rei vem do interior. Salmo 44. E a Virgem Maria permanece ali, no silêncio das colinas de Fátima, rodeada por 3 inocentes criancinhas, mergulhadas num êxtase de amor. Quanto tempo ficou ali a Mãe de Deus? Ninguém sabe. Na verdade, o que Nossa Senhora comunicou às almas das crianças naquele momento foi algo diferente das aparições do anjo. A aparição de Nossa Senhora veio de novo a concentrar-nos no sobrenatural, mas mais suavemente. Em vez daquele aniquilamento na divina presença, que prostrava mesmo fisicamente, deixou-nos uma paz e alegria expansiva que nos não impedia falar, em seguida, de quanto se tinha passado. Quarta memória. E, de fato, os 3 falavam entre si com facilidade sobre o grande acontecimento. Jacinta será mesmo indiscreta, contando em casa o acontecido, o que será motivo de muito sofrimento e humilhações para os 3. Foi ela que, não podendo conter em si tanto gozo, quebrou o nosso contrato de não dizer nada a ninguém. Quando, nesta mesma tarde, absorvidos pela surpresa, permanecíamos pensativos, a Jacinta, de vez em quando, exclamava com entusiasmo: "Ai, que senhora tão bonita!" Primeira memória. E Francisco também expansivo: "Ó, minha Nossa Senhora, terços rezo todos quantos vós quiserdes." E ainda, gostei muito de ver o anjo, mas gostei ainda mais de Nossa Senhora. Do que gostei mais foi de ver a Nosso Senhor naquela luz que Nossa Senhora nos meteu no peito. Gosto tanto de Deus. Mas Ele está tão triste por causa de tantos pecados. Nós nunca vemos de fazer nenhum. A vida dos pastores se transforma e seria muito longo nós comentarmos todas as impressionantes mortificações que eles farão, pela conversão dos pecadores, para que as almas não se percam no inferno, para consolar o bom Deus já tão ofendido. No entanto, devemos marcar a vocação própria dos 2 menores. Jacinta fica muito impressionada com o inferno, antes mesmo de terem a visão da terceira aparição. A pequenina pensa com frequência nos pobres pecadores que sofreram para sempre ali. Francisco, o mais interior dos 3, isola-se em oração, rezando o terço, pensando sempre em consolar a Deus. Mas as graças não param na primeira aparição. Suas almas ainda têm mais a aprender sobre Deus e sobre elas mesmas. E a lição de vida mística continuará na segunda aparição. A segunda aparição, 13 de junho de 1917. Tanto pelas palavras de Nossa Senhora quanto pela visão da luz que se irradia novamente de suas mãos, esta segunda aparição nos mostra a missão de cada uma delas e a importantíssima revelação da devoção ao Imaculado Coração de Maria.
Queria pedir-lhe para nos levar para o céu. Sim, a Jacinta e o Francisco leve-os em breve. Mas tu ficas cá em mais algum tempo. Jesus quer servir-se de ti para me fazer conhecer e amar. Ele quer estabelecer no mundo a devoção a meu imaculado coração. Fico cá sozinha? Perguntei com pena. Não, filha. E tu sofres muito? Não desanimes. Eu nunca te deixarei. O meu imaculado coração será o teu refúgio, e o caminho que te conduzirá até Deus. Foi no momento em que disse estas últimas palavras que abriu as mãos e nos comunicou, pela segunda vez, o reflexo dessa luz imensa. Nela nos vimos como que submergidos em Deus. A Jacinta e o Francisco parecia estarem na parte dessa luz que se elevava para o céu, e eu na que se espargia sobre a terra. À frente da palma da mão direita de Nossa Senhora estava um coração cercado de espinhos que parecia estar ali cravados. Compreendamos que era o Imaculado Coração de Maria, ultrajado pelos pecados da humanidade, que queria reparação. Quarta memória. Esta visão sublime tão importante foi como um segredo que eles conseguiram guardar, pois tratava-se da vida deles. Só em 1941, ao redigir estas quartas memórias, é que Irmã Lúcia revelará ao mundo esta luz. Porém, o modo como Deus se serviu de seus inocentes amiguinhos para revelar ao mundo o imaculado coração de sua Mãe Santíssima é outra marca da grandeza dos acontecimentos de Fátima. Parece-me que neste dia, este reflexo teve por fim principal infundir em nós um conhecimento e amor especial para com o coração imaculado de Maria, assim como das outras duas vezes o teve, me parece, a respeito de Deus e do mistério da Santíssima Trindade. Terceira memória. Vemos assim que não foi por causa da visão do coração na palma da mão que os corações das crianças passaram a ter grande amor pelo Imaculado Coração, mas sim pela luz divina que lhes foi comunicada, com o conhecimento infuso da realidade de fé que se escondia por detrás daquela visão extraordinária. Devoção real, sólida, profunda, sem nada de sentimental. Desde esse dia sentimos no coração um amor mais ardente pelo coração imaculado de Maria. A Jacinta dizia-me de vez em quando: aquela senhora disse que o seu imaculado coração será o teu refúgio e o caminho que te conduzirá a Deus. Não gostas tanto? Eu gosto tanto do seu coração. É tão bom. E antes de ir para o hospital ela insistia com Lúcia para não ter medo de, chegada a hora, dizer ao mundo que Deus queria a devoção ao Imaculado Coração de Maria. Não sei se as longas citações das memórias de Irmã Lúcia nos desvia das considerações de ordem espiritual, no sentido da vida mística das crianças. Mas tudo o que foi citado mostra as principais etapas e acontecimentos que foram formando e elevando as suas almas. Assim aqui, entre a segunda e a terceira aparição aconteceu um fato de grande importância para o que estamos a tratar.
Lúcia passa por uma grande noite da fé. Ela, cheia de dúvidas, achando que tudo aquilo pode ser do demônio, e os seus priminhos chorando e sofrendo por ver a prima naquele estado. Grandes purificações para grandes almas. Todos os esforços foram vãos para convencer a mais velha, que só foi ao encontro por ter sido arrancada de sua casa por um impulso mais forte do que ela, indo encontrar os dois pequenos chorando de joelhos em sua casa. E Francisco dirá depois como se comportam os santos diante das grandes decisões, credo. Aquela noite não dormi nada. Passei a toda a chorar e a rezar para que Nossa Senhora te fizesse ir. Quarta memória. Eles estavam, enfim, prontos para a grande revelação que Nossa Senhora queria lhes fazer. A terceira aparição, 13 de julho de 1917. A narrativa da terceira aparição nos afastaria do nosso assunto. Lembremos apenas que ela é o centro do conjunto de aparições e de fatos sobrenaturais que as três crianças assistiram. A visão do inferno para onde vão as almas dos pecadores. O Imaculado Coração de Maria como remédio para salvar a humanidade desse inferno. A Rússia, castigo para esse mundo pecador. A terceira parte do segredo, que segundo o testemunho de altas personalidades da Igreja, que a leram, fala da terrível crise de fé que assola o mundo e a Igreja desde o último concílio. O que mais nos interessa que a impressão que lhes ficou da visão do inferno e das profecias ditas por Nossa Senhora. Na terceira aparição, o Francisco pareceu ser o que menos se impressionou com a vista do inferno, embora lhe causasse também uma sensação bastante grande. O que mais o impressionava ou absorvia era Deus, a Santíssima Trindade. Nessa luz imensa que nos penetrava no mais íntimo da alma. Depois dizia, nós estávamos a arder naquela luz, que é Deus e não nos queimávamos. Como é Deus? Não se pode dizer. Isto sim, que a gente nunca pode dizer. Mas que pena ele estar tão triste. Se eu pudesse consolar. Quarta memória. Esta elevada e bela afirmação vem se juntar a todas as outras que já fizemos da vida de Francisco Marto, onde sua alma de criança e de santo se desenha com tanta clareza, inundada desta graça de vida mística, de vida perdida em Deus. Jacinta, ela, viverá até o fim com esta visão do inferno diante de si, como um aguilhão que lhe dará sempre mais forças para sofrer. A vista do inferno tinha horrorizado a tal ponto que todas as penitências e mortificações lhe pareciam nada, para conseguir livrar de lá algumas almas. Algumas pessoas, mesmo piedosas, não querem falar às crianças do inferno, para não as assustar, mas Deus não hesitou em mostrá-lo a 13 e uma de 6 anos apenas, e que ele sabia se havia de horrorizar a ponto de, quase me atrevi a dizer, de susto se definhar. Com frequência se sentava no chão ou em alguma pedra e pensativa começava a dizer, o inferno, o inferno.
Que pena eu tenho das almas que vão para o inferno. E as pessoas lá, vivas, arder como a lenha no fogo. E meio trêmula ajoelhava, de mãos postas, a rezar a oração que Nossa Senhora nos havia ensinado. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as alminhas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Terceira memória. Muitas graças extraordinárias são descritas por Lúcia sobre seus primos. A visão que Francisco tem de um demônio, como que eles viram na visão do inferno, a visão que Jacinta tem do Papa, bilocação, as profecias sobre as modas que ofenderão a Deus. Um pouco antes de sua morte, Nossa Senhora aparece para ela e lhe pergunta se ela aceita continuar a salvar as almas do inferno. Todas elas são confirmações, consequências da elevação a um alto grau de santidade operada pelo aprendizado do céu, desde as aparições do anjo até a morte das duas crianças. Mas voltemos ao dia 13 de julho. Quando Nossa Senhora chega sobre a azinheira, Lúcia fica muda, em êxtase, diante dessa luz intensa, da qual ela tinha duvidado. Foi Jacinta que alertou: fale, pois ela já está falando com você. Lúcia, sempre discreta sobre as graças recebidas por ela própria, ficará sempre com saudades do céu, e quando ela manifestava isso a eles, Jacinta lhe lembrava que o Imaculado Coração de Maria seria o seu refúgio. Sua missão quase profética de anunciar a revelação do Imaculado Coração de Maria parece, aliás, ter começado ainda no dia da última aparição. Eis o que nos conta o doutor Carlos Mendes. Quando o sol voltou ao normal, tomei Lúcia nos meus braços para levá-la até o caminho. Meus ombros foram assim o primeiro púlpito de onde ela pregou a mensagem que acabara de lhe confiar Nossa Senhora do Rosário. Com grande entusiasmo e fé ela gritava: façam penitência, façam penitência. Nossa Senhora quer que façais penitência. Se fizerdes penitência, a guerra acabará. Ela parecia inspirada. Era impressionante ouvi-la. Sua voz tinha entoações como a voz de um grande profeta. A continuação. Depois da morte de Francisco e Jacinta, Lúcia continuará recebendo muitas graças e procurando desempenhar seu papel de testemunha da vontade de Nossa Senhora. No dia 10 de dezembro de 1925, apareceu-lhe a Santíssima Virgem ao lado, suspenso numa nuvem luminosa, um menino. Nossa Senhora pôs sua mão no ombro da religiosa e mostrou-lhe na palma da outra mão seu coração cercado de espinhos. Disse o menino: tem pena do coração de tua Santíssima Mãe, que está coberto de espinhos, que os homens ingratos a todos os momentos lhe cravam, sem haver quem faça um ato de reparação para os tirar. E Nossa Senhora pede, então, que irmã Lúcia espalhe pelo mundo a devoção dos 5 primeiros sábados do mês.
a todos os que se confessarem, recebendo a Sagrada Comunhão, meditando nos 15 mistérios do Rosário, com o fim de desagravar ao Imaculado Coração de Maria. A boa Mãe do Céu promete assistir na hora da morte com todas as graças necessárias para a salvação. E mais tarde Nossa Senhora explicará por que pediu 5 sábados, porque são 5 as espécies de ofensas e blasfêmias proferidas contra o Imaculado Coração de Maria. Blasfêmias contra a Imaculada Conceição, contra sua virgindade, contra a maternidade divina, e recusa de recebê-la como mãe. Os que procuram infundir nos corações das crianças a indiferença, o desprezo e até o ódio para com esta Imaculada Mãe. Os que ultrajam em suas sagradas imagens. Os grandes mistérios revelados e vividos pelas criancinhas de Fátima continuam, portanto, diante de nós, diante do mundo indiferente. Cabe a cada um de nós tomar a iniciativa de se entregar ao amor desta incomparável Mãe, que trouxe o céu até a terra, nas terras de Portugal, para a nossa salvação. Que os bem-aventurados Francisco e Jacinta de Fátima intercedam por nós, para que nós estejamos à altura deste amor maternal que Nossa Senhora quer nos comunicar. Rezemos o terço todos os dias.